Oi, boa noite. É muito bom estar aqui com vocês novamente, dando continuidade no nosso estudo do Livro dos Espíritos. Hoje daremos início com a pergunta 197. Mas antes de começar, convido todos vocês a elevarem os seus pensamentos até o Mestre Jesus, a acalmar os nossos corações, a agradecermos a espiritualidade amiga aqui presente, que irá nos auxiliar na melhor compreensão desses trechos que iremos estudar hoje. Com o coração cheio de gratidão, damos início à aula de hoje. O nosso estudo de hoje, então, as primeiras perguntas é Destino das crianças depois da morte. Pergunta 197. O espírito de uma criança, morta em tenra idade, é tão avançado como o de um adulto? Resposta. Algumas vezes, muito mais, porque pode ter vivido mais e adquirido maior soma de experiência. Sobretudo, se progrediu. O espírito de uma criança pode, assim, ser mais adiantado do que o do seu pai? Resposta. Isso é muito frequente. Vós mesmos não vedes isso muitas vezes na Terra? Pergunta 198. Pertence a uma categoria superior o espírito de uma criança que morreu em tenra idade, não podendo ter feito o mal? Resposta. Se não fez o mal, também não fez o bem. E Deus não o isenta das provas que deve suportar. Se é puro, não é porque é criança, mas porque progrediu muito. Pergunta 199. Porque a vida frequentemente é interrompida na infância? Resposta. A duração da vida de uma criança pode ser, para o espírito que está nela encarnado, o complemento de uma existência interrompida antes do seu tempo marcado. E sua morte, no mais das vezes, é uma prova ou uma expiação para os pais. Que sucede ao espírito de uma criança que morreu em tenra idade? Recomeça sua nova existência. Se o homem tivesse uma só existência, e se depois dessa existência sua sorte futura fosse fixada para a eternidade, qual seria o mérito da metade da espécie humana que morre em tenra idade para desfrutar sem esforços da felicidade eterna, e por qual direito ficaria isenta das condições, frequentemente tão duras, impostas à outra metade? Uma tal ordem de coisas não estaria de acordo com a justiça de Deus. Pela reencarnação, a igualdade é para todos, o futuro pertence a todos, sem exceção e sem favor para ninguém. Os que chegam por último não podem culpar senão a si mesmos. O homem deve ter o mérito dos seus atos, como tem a responsabilidade. Não é racional, aliás, considerar a infância como um estado normal de inocência. Não se vê em crianças dotadas dos piores instintos em idade na qual a educação não pôde ainda exercer a sua influência? Algumas não há que parecem trazer no berço a astúcia, a felonia, a perfídia, um instinto mesmo para o roubo e o homicídio? Não obstante, os bons exemplos dados pelos com que eles convivem. A lei civil os absolve das suas ações porque, diz ela, não agem com discernimento, e tem razão porque, com efeito, elas agem mais instintivamente do que pela própria vontade. Mas de onde podem provir esses instintos tão diferentes em crianças da mesma idade, educadas nas mesmas condições e submetidas às mesmas influências? De onde vem essa perversidade precoce, se não da inferioridade do espírito? Uma vez que a educação não contribuiu para isso. As que são viciadas é porque seu espírito progrediu menos e então sofrem as consequências, não por seus atos de crianças, mas por aqueles de suas existências anteriores. É assim que a lei é a mesma para todos e a justiça de Deus alcança todo mundo.
Eu quero dar continuidade aqui nos outros trechos, então vamos falar sobre esse. A doutrina espírita vem nos ensinando há muito tempo, né, que não existe espírito infantil, como imaginamos, na forma de crianças. Existem os espíritos recém-criados, vamos dizer assim. Espíritos ainda imaturos, que ainda estão em desenvolvimento. Mas uma criança, ela não é habitada por um espírito infantil. Aquele corpo de criança não significa que ele tem um espírito de criança. Esse corpo de criança, ele é dirigido, governado por um espírito adulto. E então, por isso, as grandes diferenças entre crianças. Você vai ver crianças que desde tenra idade são extremamente inteligentes, são prodígios. Você vê crianças extremamente bondosas, como você também vê crianças que tendem ao mal. Você vê crianças que não dá para dizer, né, que são más, são espíritos ainda se desenvolvendo, são espíritos ainda em crescimento, mas ainda tem essa tendência ao mal, ainda se compraz no erro. Né? E isso você nota porque ali é um espírito adulto vivendo momentaneamente uma infância física, porque a infância do corpo físico é muito diferente de uma infância espiritual. A infância espiritual, ela é quando o espírito, né, ainda recém-criado, está adquirindo conhecimentos. Não significa que ele vai ser mal, mas ele vai ser puramente instintivo. A criança também, ela age muito por instinto, porque esse espírito ainda está se desenvolvendo, né, dentro daquele... Dentro não, porque não... Desculpa, não é essa a palavra. Esse espírito, ele ainda está se habituando a esse novo corpo, a essa nova existência, mas ele age de forma instintiva. Ele já vai demonstrar, ele já vai trazer ali na infância os traços da sua evolução espiritual. E dando continuidade aqui, eu quero falar também do outro ponto em que entramos, que é o sexo nos espíritos. É a pergunta número 200. Os espíritos têm sexo? Resposta: não. Como nós o entendemos. Pois os sexos dependem do organismo. Entre eles, há amor e simpatia baseados na identidade dos sentimentos. Pergunta 201. O espírito que animou o corpo de um homem em uma nova existência pode animar o corpo de uma mulher e vice-versa? Resposta: sim, são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Só um minutinho. Pergunta 202. Quando se é espírito, prefere-se encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? Resposta: isso pouco importa ao espírito. Ele escolhe segundo as provas que deve suportar. Os espíritos se encarnam homens ou mulheres porque eles não têm sexos. Como devem progredir em tudo, cada sexo com uma posição social lhe oferece provas e deveres especiais, além da oportunidade de adquirir experiência. Aquele que fosse sempre homem não saberia senão o que sabem os homens. Né? E isso também é muito interessante, porque ele vem nos mostrar que não existe diferença entre homens e mulheres. Somos todos espíritos, vivendo uma experiência encarnado em um corpo feminino ou masculino. Ou seja, né, a igualdade que se prega tanto em relação à igualdade dos gêneros, ela se complementa com essa informação, né? Quando nós temos a ideia de que o espírito, ele não tem sexo, significa que homens e mulheres são iguais. Não existem diferenças. Existe a diferença da experiência na vida material. Se você encarnou como homem, você vai ter uma experiência diferente. Você não vai passar pela maternidade, você não vai passar por uma gestação, você não vai passar por um parto.
se você nasceu mulher. Por mais que hoje nós mulheres também tenhamos nossas carreiras, mas em muitas situações a mulher é a chefe de família também. De forma geral, ela não vai carregar nos ombros a responsabilidade pelo lar, né? Ela colabora, né? Quando existe um casamento, ou um casal com filhos, uma família constituída, e onde estão os dois, na grande maioria das vezes, o homem carrega este peso de ser a fortaleza da casa, né? É ele quem deve suprir as necessidades dessa família. E por isso as encarnações não tem. O espírito ele vai vir homem ou mulher, reencarnar homem ou mulher, de acordo com a necessidade. Porque são experiências distintas que nós, na sociedade, vamos desempenhar como homem ou mulher. E isso vai nos trazer experiências diferentes. E vai fazer com que, pouco a pouco, esse espírito progrida, conhecendo, entendendo e respeitando todas as experiências, tanto que o homem terá de viver encarnado como a da mulher. Aqui, parentesco e filiação. Pergunta 203. Os pais transmitem aos filhos uma porção da sua alma, ou se limitam a dar-lhes a vida animal a que uma nova alma mais tarde vem adicionar a vida moral? Resposta. A vida animal somente porque a alma é indivisível. Um pai estúpido pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Pergunta 204. Uma vez que temos tido várias experiências, a parentela remonta além da nossa existência atual? Resposta. Não pode ser de outra forma. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos laços que remontam às existências anteriores. Só um minutinho, meu bem. Daí, muitas vezes, decorrem as causas da simpatia entre vós e certos espíritos que vos parecem estranhos. Pergunta. Vamos continuar aqui. Pergunta 205. Na opinião de certas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família, fazendo-os... Ok, bebê. Desculpem, hoje eu tô com um ajudante aqui bastante ativo. Mas dando continuidade, pergunta 205. Na opinião de certas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família, fazendo-os remontar a existências anteriores. Resposta. Ela os estende, mas não os destrói. A parentela, estando baseada sobre as afeições anteriores, os laços que unem os membros de uma família são menos precários. Ela aumenta os deveres da fraternidade, visto que entre os vizinhos ou entre os servidores pode-se encontrar um espírito que esteve ligado a vós pelos laços consanguíneos. Ela diminui, entretanto, a importância que alguns dão à sua genealogia, visto que, por ter um pai, um espírito pertencente a outra raça e vindo de uma condição diferente. É verdade, mas essa importância se baseia no orgulho. O que a maioria honra em seus ancestrais não são os títulos, posição e fortuna. Alguém que coraria por ter como antepassado um homem sapateiro se gabaria de descender de um gentil homem debochado? Mas o que quer que digam ou façam não impedirão que as coisas sejam como são, porque Deus não regulou as leis da natureza pela sua vaidade. Pergunta 206. O fato de não haver filiação entre os espíritos descendentes de uma mesma família, segue-se que o culto dos ancestrais seja uma coisa ridícula? Seguramente que não, porque se deve sentir feliz de pertencer a uma família na qual espíritos elevados se reencarnaram. Embora os espíritos não procedam um dos outros, eles não têm menos afeição aos que lhes estão ligados pelos laços de família.
visto que os espíritos frequentemente são atraídos em tal ou tal família em razão de simpatia ou por ligações anteriores. Mas crede que os espíritos dos vossos ancestrais, não se honram pelo culto que lhe fazeis por orgulho. Seus méritos não refletem sobre vós, senão pelo esforço que fizerdes para seguir os bons exemplos que vos deram. E é só assim que a lembrança pode não somente lhe ser agradável, mas até útil. Esse último trecho que eu queria completar aqui com vocês é também demonstrando, não é, que dentro de uma mesma família não existe motivos para ter orgulho da descendência, por exemplo, porque eu sou filho de fulano, eu sou filho de Beltrano, Cicrano, que meu avô era da monarquia, que eu sou descendente disso, ou que eu sou descendente daquilo. Não vai fazer diferença nenhuma, porque o espírito não procede do corpo físico. A nossa ligação com os outros espíritos é somente por afinidade. O parentesco consanguíneo não quer dizer nada. Mas isso não significa que não tenha importância. A família, ela tem muita, muita importância. Os nossos pais, indiferente de quem eles sejam, eles são pessoas abençoadíssimas. São pessoas que nós devemos admirar, agradecer, porque foram essas pessoas que nos proporcionaram a oportunidade de estar aqui novamente. Então, se em nenhum momento da sua vida você teve um motivo para se orgulhar dos seus pais, que seja este. Que você seja grato pela oportunidade de estar aqui reencarnado, porque nós precisamos deles para estar aqui. E esses espíritos aceitaram nos receber, nos auxiliar no nosso desenvolvimento, no nosso crescimento. E é aí aonde deve estar o orgulho em relação à família. O orgulho de termos pessoas que aceitaram nos receber, aceitaram nos guiar, cuidar, educar, para que pudéssemos estar aqui hoje, reunidos, estudando, buscando a nossa evolução, buscando sermos pessoas melhores, compreendermos melhor o mundo em que nós vivemos, as pessoas que nos cercam. É graças a outros espíritos que aceitaram formar uma família e nos dar a oportunidade de estar aqui. Eu agradeço muito a todos vocês por mais essa oportunidade abençoada de compartilhar um pouquinho desses momentos, de estudar aqui junto com vocês, de lermos e refletirmos. E daqui a pouquinho a gente comenta um pouquinho mais sobre este trecho. Muito obrigada. Fiquem todos com Deus.